Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais dicas. E hoje a dica é sobre a prova de speaking. É importante lembrar que o speaking não pode ser num processo de tradução, onde você pensa no português e responde no inglês ou vice-versa. É necessário, extremamente necessário, preparar o seu ouvido primeiro através de áudios, de exercícios de compreensão auditiva, para conseguir chegar à compreensão de uma questão em inglês e responder em inglês também. Vamos às nossas dicas, ok? Nós temos 3 formas de nos apresentarmos, de nos comunicarmos em inglês de acordo com o nível. O primeiro nível, que a gente chama de beginner, na maioria das vezes são respostas com frases curtas. Não há uma ligação entre as frases, tipo, what's your name? My name is Zoraya. What do you do? I'm an English teacher. Where are you from? I'm from Rio de Janeiro. Coisa simples, beginner, ok? Mas, posteriormente, vocês verão que isso, até mesmo no nível beginner comigo, começará a mudar. Porque não é só eu dizer, I am from Rio de Janeiro, ok? Isso é quando você está aprendendo a responder uma questão de imediato. Será, por exemplo, I am from Rio de Janeiro, and it's a city localized in southwest of the country, where there are many beautiful and famous beaches, ok? Isso é mais ou menos um exemplo. Vamos lá. Então, a parte 1 do speaking, na maioria das vezes, são o quê? Perguntas, questions. Ok? Essas perguntas requerão o quê? Essa resposta aqui. Sujeito, verbo, complemento. Dica. Sempre responder no mesmo tempo verbal. Ok? Observar bastante o que é perguntado. Como assim? Se tiver o pronome interrogativo na pergunta, resposta completa. E se não tiver, se for frase somente com, pergunta somente com auxiliar, resposta com yes or no. Recapitulando, quando a pergunta é realizada com os pronomes interrogativos, você tem que dar uma resposta completa com o mesmo tempo verbal, ok? What do you often do on weekends? Okay, I often practice sports such as basketball, soccer, and sometimes I love to stay at home reading books. Ok? Eu perguntei com what e respondi uma resposta completa. Porém, se for uma pergunta com auxiliar, do you often go out on weekends? Yeah? Do you often go out on weekends? Eu não tenho nem ideia se você foi ou não foi, mas eu estou te perguntando relacionado ao quê? Ao final de semana. Yes, I do. No, I don't. Se eu pergunto com do, respondo com do. Se eu pergunto com did, will e assim por diante. A segunda parte é aquela em que você tem que falar mais frases. Nessas frases, você vai juntar essa frase que você aprendeu inicial com mais outras ideias e vai colocar, ok, elas unidas por palavras conectivas. Não é bem, não soa bem, por exemplo, você ficar falando frases, ponto, frase. My name is Oraya. I am an English teacher. I speak English fluently. No way. Existem várias palavras de conexão, ok, que vamos aprender cada uma delas, que embeleza quando você responde uma resposta com mais de uma ideia, principalmente para as provas do CEP oral e do PET. Não é aconselhável você responder somente com uma ideia. Ok? For example, what do you do? What do you do significa qual é a sua profissão. Well, ao conectivo. Well, I am an English teacher, and I have been an English teacher for a long time, and it's wonderful for me because it's the best thing I have done in my life. So, I have no time for myself because most of the time I'm teaching or preparing classes. Consequently,
my student have the best of me. Okay? Nós usamos palavras conectivas para juntar a frase. Ok. Já para a parte 3, é explicar uma ideia, são perguntas mais de assuntos gerais. Essas perguntas de assuntos gerais são mais para o final do intermediário e avançado, vão requerer uma resposta muito bem elaborada. O que seria essa resposta? A mesma coisa do que você faz numa redação. Ok? O que seria isso? Primeiro, você vai dar uma introdução sobre o tópico que você irá falar. Ok? Depois você vai dar uma explicação, mais um suporte. No final, a sua conclusão. Teacher, é a mesma coisa de fazer uma redação? É, gente, não tem para onde correr, é isso mesmo. Por que eu falo isso? Eu já treinei muitos generais, autoridades civis, para dar palestras e participarem de workshop. E é a melhor forma de você conseguir explicar, ou dizer, ou apresentar uma opinião sobre algo. E é bem rápido e nítido, porque quem está ouvindo, logo na introdução já sabe o que vem ser desenvolvido. Logo, seguindo, já sabe que no desenvolvimento terá toda uma explicação breve daquela ideia central e depois você vai dar a tua conclusão. Ok? Conclusion. For example, do you think that it's better study in your country or study abroad? There are several reasons why I consider living abroad one of the most important experiences in someone's life. Me dei a introdução. Agora eu vou explicar. Why? Because when I, foreign student, have opportunity to go abroad for studying, for example, in United States and Canada, that student will learn not only the language, but he is going to make a friend, he is going to learn about culture. So he is going to have a lot of advantage, and after his time there, he can come back to his country and makes the difference. Dei a explicação e suporte. Conclusão. Therefore, in my opinion, I consider extremely important that all students, especially academic students, could have the opportunity to spend at least 1 month abroad, because it will be wonderful not only for his career, but especially for his personal life. Isso. Eu dei uma introdução, desenvolvi e dei a minha conclusão, minha opinião no final. Ok? Não se preocupe, eu sei que é um bicho-papão a parte do speaking, mas hoje ele é um bicho-papão para vocês, porque vocês ainda não conseguiram dominar a sua audição. Antes de falar, temos que ouvir no próprio idioma. E assim, depois de adaptar o nosso ouvido a ouvir no próprio inglês, será muito mais fácil, paralelo com os estudos, né, de vocabulário, de questões de gramática, etc., a formar uma condição de responder. Lembrando que a gramática não é a parte mais importante do nosso estudo, ela é o suporte. A gramática deve ser aprendida na base, ok? Já no intermediário para avançado, nós trabalhamos mais o quê? Fluência e estrutura em geral. Agradeço a todos pela atenção, vejo vocês em outra oportunidade. Obrigada.